Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni e hoje o nosso bate-papo é sobre um tema que impacta milhões de pessoas, principalmente nos dias de hoje. A ansiedade e a depressão. Da maioria das pessoas, é uma doença que acaba sendo muito silenciosa, né, Patrícia? Isso mesmo. Estamos aqui para conversar com a Carla Lopes. Ela é psicoterapeuta integrativa, focada em estabilidade, bem-estar emocional na vida real, né, Carla? Muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Entrevista. É um prazer ter você aqui. É uma honra estar aqui falando desse tema tão importante que é sobre nós, né? Nossa saúde emocional. E eu sou muito grata, muito agradecida por estar aqui com vocês. Então, para começar, primeiro eu quero falar, é uma honra, de verdade, ter você aqui com a gente. É um tema que eu gosto muito de tratar. E eu queria que você começasse falando pra gente a sua jornada. Como que você se descobriu querendo mudar diferença, né, na vida de tantas pessoas que passam por esse tipo de problema? Olha, a minha jornada começou comigo mesma, né? Eu me deparei em um momento que eu estava sofrendo muito com a ansiedade. E eu tomei certas medicações, né? Fiz um tratamento, estava indo bem. De repente, quando eu fiquei um tempo sem a medicação, eu me deparei com algumas crises. Então, eu resolvi por mim mesma, não, eu preciso dar um jeito mais natural nisso, eu não posso ficar assim. E aí, eu entrei na onda, né, das terapias integrativas mais naturais, conheci várias técnicas, melhorei e falei assim, não, as pessoas precisam disso. Comecei a estudar essa área aí e das terapias mais manuais, né? Principalmente a medicina tradicional chinesa, eu fui migrando para as terapias integrativas, mais voltada para a psicoterapia, né? E aí eu fui fazendo vários cursos, várias formações, graduação, que ajudou eu a ter um arsenal de ferramentas para poder ajudar as pessoas na onde elas precisarem nessa questão tão importante que é a saúde mental. E quanto à ansiedade e à depressão? Já quero entrar no tema, porque são os temas mais falados hoje em dia, né? Sim. E que muitas vezes a gente não percebe exatamente os sinais, né? De alerta de que a ansiedade e a depressão está chegando, né? Então, conta pra gente, até pra quem tá vivendo, quais são os sinais despercebidos que muitas vezes as pessoas deixam passar e tá tudo bem, vão empurrando com a barriga, mas não é bem assim. Conta um pouquinho pra gente. Olha, na depressão, o que a gente vê de sinal mais gritante e preocupante é a anedonia. O que é a anedonia? A anedonia é aquela ausência de prazer nas coisas que você gostava antes. Então, a pessoa, além de uma tristeza excessiva, ela tem essa tristeza excessiva, intensa, ela tem essa anedonia, que ela não consegue sentir o prazer em atividades, em situações que antes para ela era muito prazerosa. Mesmo se ela for, ela volta ruim, ela não volta bem. Isso é um ponto que já deve procurar ajuda. A ansiedade, você precisa observar ela bem, por quê? Porque às vezes a gente até confunde um pouco o termo, né? Não entender o significado das palavras, porque a ansiedade é um mecanismo de defesa natural do nosso corpo, de alerta, né? Para nos ajudar a nos defender de um perigo. O nosso cérebro entende aquilo como uma ameaça, então ele começa a descarregar uma série de reações fisiológicas, químicas no corpo, para você fugir, porque é uma ameaça. Aí é onde a pessoa que sofre com ansiedade começa a sentir aqueles sintomas físicos, né? A palpitação, a falta de ar, tensão na musculatura, tudo isso serve para você fugir. Só que quando isso se torna um perigo, quando isso é acionado em todos os momentos. Então, se você percebe que isso está atrapalhando o seu dia a dia, a ansiedade, esses sintomas, impede você ou faz você fugir de situações que são comuns, normais, então já é uma atenção que você tem que ter para tomar o cuidado necessário. No caso, o pensamento acelerado entraria dentro da ansiedade? Uma pessoa com pensamentos extremamente acelerados não consegue desligar?
Entra dentro da ansiedade. Porque a ansiedade, ela faz você imaginar 1001 possibilidades. Então, lembra que eu falei aqui? A ansiedade, o mecanismo dela no cérebro é para você se preparar para fugir, sobreviver. A ansiedade quer que aciona lá na sua amígdala para você sobreviver. Então, ela vai fazer você ter um monte de insights, de pensamentos catastróficos para você fugir. Só que no transtorno de ansiedade, quando você está no sofrimento, esses pensamentos não são reais. Eles são catastróficos, exagerados. E como você não está bem, não está equilibrado, você só vai analisar quais as situações? As ruins. As possibilidades que vão vir para você vão ser as ruins. Então, é normal vir esse monte de pensamento ruim. E se você só pensa no ruim, só acredita no ruim, é porque a ansiedade já está em um grau muito elevado. E deixa eu te cortar rapidinho, só para fazer uma pergunta, antes da Andréa. Que eu me peguei esses dias em uma situação que é um pouco diferente dessa que você falou, porque não tinha nada ruim acontecendo, era uma coisa normal. Só que eu não dormi, porque eu fiquei pensando em uma coisa completamente... tava fazendo uma mudança de casa, e aí eu tava com medo das minhas coisas não caberem na casa que eu vou. Eu não sabia como eu ia dispor as minhas coisas na casa nova. E eu passei a noite acordada, olha pra você ver o nível. Não falo com orgulho, mas eu passei a noite acordada pensando nisso, querendo resolver a situação que não tinha como resolver meia-noite, 1h da manhã. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Porque se fosse uma questão de perigo, né, eu até entenderia. É alguém que tá passando uma situação difícil, tô com medo de tal coisa. Mas foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, uma coisa simples. Então, pode acontecer em situações mais simples também? Ou é em situações só, por exemplo, que vai gerar esse medo na pessoa? Assim, medo de que aconteça alguma coisa ruim? Então, pode ser nesses casos também? Pode, aí você tocou já na raiz do problema da ansiedade, que é justamente o medo. Você sentiu medo, né? Você sentiu medo de não ter o controle da situação, algo que você realmente não tinha. Não tinha. Né? Você sentiu medo de talvez não dar certo alguma coisa, de você esquecer alguma coisa, você estava em mudança, né? Então, aí o medo aumenta e esse alarme, esse sensor natural que a gente tem no nosso cérebro, ele fica desregulado. Então, ele vai funcionar em qualquer situação. Mesmo em coisas pequenas. Mesmo em coisas pequenas, porque ele está desregulado, né? Como qualquer coisinha que você regula, som, sabe? Alto, baixo. Então, quando ele está desregulado, ele vai acionar, aí você não vai dormir, você vai sentir perca ou muito apetite, muitos pensamentos, todos aqueles sintomas de novo, mesmo em coisas pequenas. Aí você tem que olhar para a raiz do que acionou a sua situação de ansiedade. Eu fiquei brava comigo. Eu falei, Tem algum exercício que a gente possa fazer nesses casos, por exemplo? Uma coisa tão no meio simples, da madrugada? Né? Porque eu passo direto por essas situações. E assim, minha mente é muito fértil. Às vezes eu tô pensando em coisa que não vai existir, mas eu fico sonhando alto. Nossa, no dia que se eu conseguir aquele dinheiro, eu quero fazer isso. E eu fico viajando. Quando vai ver, já é 5h da manhã e eu não dormi. Só sonhando. Acordada. Tem exercícios que a gente possa... E você fecha o olho e você fica tentando, tipo, dorme. Quanto mais você tenta, menos você consegue. É igual aquela frase, né? Para de pensar num elefante azul. Exato. Você acabou de pensar no elefante azul. Aí Nossa, eu falo, agora você colocou o elefante azul na minha cabeça. Exatamente. Mas tem algum exercício que a gente possa fazer mental ou de meditação, eu não sei, que nesses momentos, por exemplo, madrugada que a gente não consegue dormir, que a gente precisa relaxar de fato, que a gente não vai conseguir mudar nada naquele momento? Sim, quando isso acontece muito à noite, de madrugada, é muito necessário a gente cuidar da nossa higiene de sono. Tá? Então, já ir desacelerando ao passar do cair da noite, à tardezinha, né? Diminuir os estímulos, que a gente não consegue muito ficar sem, né? Celular. Estímulos. Séries, né? Porque parece que quanto mais a gente está agitado, mais a gente procura coisas agitadas. E é o contrário que tem que acontecer. E aí, com isso, quando você se depara lá no começo, porque na crise mesmo, numa crise muito forte, é um pouquinho diferente. Mas você pode fazer exercício de respiração, porque a respiração é uma das poucas coisas que existem que elas vão diminuir os sintomas fisiológicos que
a ansiedade, todo aquele mecanismo causa, como, por exemplo, a palpitação, a falta de oxigenação no sangue. Você respirando, você vai levar a oxigenação para o seu cérebro conscientemente, devagar, até a respiração ficar lenta e tranquila. Porque quando a gente está ansioso, como que fica a respiração? Curta. Exatamente. Isso não leva oxigênio para o cérebro. Imagina o seu cérebro sem oxigênio. Entendeu? Não dá não. Isso, então você tem que ir respirando, se concentrar apenas na sua respiração, até você ter oxigenação no cérebro, para o seu cérebro conseguir raciocinar e trazer para você pensamentos inteligentes. O que é racional, o que realmente tem probabilidade de acontecer e não, agora é hora de dormir, não é hora de pensar. Coisa que você não consegue se você estiver numa ansiedade. Outra coisa é exercício de presença total. Você está presente no aqui e agora. E você pode usar seu corpo como âncora. Você pode sentir algumas texturas. Então, prestar atenção nas texturas que você sente, que você tem ali perto de você. Você mesmo, seu cabelo, né? A sua roupa, se você estiver na cama, a sua coberta, né? Olhar em volta, colocar os sentidos para captar o que você tem, sabe? Sentir os cheiros. Então, automaticamente, quando você acabar esse exercício de usar os seus sentidos para prestar atenção no que você tem em volta e respirar, você já acalmou 90%. Quase uma meditação guiada, né? Sim, aí você mesmo vai guiar, você mesmo vai usar o seu corpo, você vai prestar atenção em você, que é o que você tem agora. Muito legal. Agora, eu queria falar uma coisa que eu acho muito pertinente. Existe um termo que a gente escuta muito hoje em dia, do tá tudo bem não estar bem. Entendo que não estamos bem muitas vezes, mas entendo também que essa fala, às vezes, ela é um pouco perigosa, porque qual é o limite do não estar bem e ok, e o limite de não estar bem ao ponto de não querer viver, não querer fazer nada? Existe essa linha? É realmente tudo bem não estar bem? Não tá tudo bem não estar bem todo dia, nem toda hora e nem com muita frequência. Então, é muito importante a gente aprender a captar dados da realidade, da vida real, que é o que eu falo muito, né? Por quê? Porque até o que a gente estava comentando, que a rede social, por exemplo, tira um pouco isso da gente, né? Do que é real, o que pode, o que não pode, o que é natural na vida. A vida de todo mundo é perfeita, só a minha que não. Que droga, universo! Só tem coisa feliz nessa vida dessa pessoa aí, né? Então a gente captar dados reais, né? Da nossa realidade, da nossa circunstância, do que eu vivo, você, do que você vive, vai te ajudar a perceber. Porque, por exemplo, se você estiver no momento de luto, então você tem que ter uma maturidade psíquica o suficiente para você entender o que é estar bem e o que é não estar bem nesse momento que você está vivendo. Entendeu? Até onde isso é proporcional à sua situação. Agora, a vida tá como ela é, seguindo, normal. Então, qual é a intensidade, por exemplo, da minha tristeza, né? Eu fico assim com muita frequência. Em uma semana, eu ensino muito os meus pacientes, os meus clientes, a observar isso numa semana. Como que você ficou? Qual foi a emoção, o sentimento que mais teve presente? Isso te ajuda a dar uma analisada, né? Como que você tá? Quais são esses picos? Por que você se sentiu assim? Então, esse estar bem ou não estar bem depende muito do momento que você está passando, da situação que você está passando, né? E quanto tempo? Não pode ser muito frequente, né? Tem até aquele filme Divertidamente, né? A gente adora esse filme. Sim, Que ajuda a gente a entender um pouco isso. Não dá para uma emoção só ficar o tempo inteiro. Então, você analisar a frequência e a intensidade é uma das melhores maneiras para você saber se tem alguma coisa ali desregulada, né? Precisando de ajuste, exagero, né? Ou que você está ali reprimindo e está precisando sair. E você fala muito nas suas redes que a vida real precisa de estabilidade, né? Como que a gente consegue essa estabilidade levando em conta a nossa vida, que é muito corrida, as redes sociais que, querendo ou não, trazem essa comparação e também exigem que muitas vezes a gente esteja ligado o tempo todo. Eu e a André somos um exemplo claro disso. Consumidoras. Porque a gente precisa,
né? É o nosso É o trabalho, trabalho, né? exatamente. Então a gente está conectado o tempo todo, mas ao mesmo tempo a gente recebe uma enxurrada de informações que esgotam a gente. Então eu acho que é uma pergunta que eu quero muito saber. Como conseguir esse equilíbrio emocional mesmo, diante de tanta coisa? Primeiro, é aquele negócio, muito do nosso sofrimento, ele é causado por a gente não entender o significado das palavras. E o que é estabilidade e equilíbrio? Talvez na nossa mente, estabilidade e equilíbrio já veio uma coisa estática, perfeita. E não é assim. Por exemplo, visualize a cena daqueles equilibristas que a gente vê no circo, né? No Circo de Soleil, nesses lugares assim, né? Eles chamam equilibristas, eles estão equilibrando algo. E eles estão perfeitamente retinhos lá? Como que eles andam naquela corda bamba? Sempre cambaleando de um lado para o outro. Mas eles mantêm o Equilíbrio. O ponto de equilíbrio deles está ali. Exatamente. Então, o equilíbrio na vida da gente não é uma vida estática. Sem isso ou sem aquilo, sem sentir isso ou sem sentir aquilo, ou sentindo apenas uma coisa boa. O equilíbrio na nossa vida vai da gente sentir várias coisas e ir regulando isso. Regulando as nossas emoções, as nossas reações. Outro exemplo que eu gosto para ajudar a entender o que é estabilidade. Como que eu posso ter estabilidade emocional? É o do barco. Um barco, ele foi feito para navegar no mar, onde mesmo sendo tranquilo, um mar calmo, ele tem ondas que fazem o barco balançar. O barco não é estático. Mas ele está ali preparado para ele navegar naquelas ondas, como também numa tempestade. E não é assim a nossa vida? A nossa vida não é estática. Ela sempre tem onda, sempre está tendo um balanço, sempre está vindo alguma coisa para a gente. E tem os momentos de tempestade. Agora, se o barco for bom, se o material for resistente, se o capitão ali do navio for bom, souber o que está fazendo, qual é a chance de passar por isso tudo ileso? É grande, porque um barco foi feito para isso, né? Então, você é esse barco. Então, quanto melhor você tiver, né, com as suas emoções reguladinhas, né, com as suas virtudes, saber das suas qualidades, as coisas boas, as suas forças que você tem para usar no mundo, para se tornar forte, resistente, mas você vai conseguir passar pela vida, que é assim, né? É cheio de ondas, tem as tempestades. Então, a estabilidade, o equilíbrio é isso, é esse balanço. Só que o que vai depender é mais a gente, né? O quanto a gente está preparado para isso. E no que você falou aí das redes sociais, né? Que o trabalho de vocês envolve muito isso, né? E acelera a gente, né? Nossa, eu ia te fazer uma pergunta relacionada a isso. A gente usa as redes sociais como fuga muitas vezes, né? O alívio do dia a dia. Até que ponto isso pode ser considerado saudável, normal? Saudável não acredito que seja, mas normal. E quando isso começa a ser um dos fatores que está te gerando ansiedade e até mesmo a depressão? No caso de vocês, por exemplo, que trabalham com isso, uma forma de vocês se aliviarem é não usar isso justamente como diversão. Falhei, porque eu amo TikTok. Bom dia, tudo bom? Entendeu? Porque aí a mente de vocês precisa de um descanso. Não, mas eu falo isso pra ela. Fala, mas isso acontece. Ela acaba comigo, porque ela fala, você some às vezes. Eu falo, exatamente, então, mas essa é a intenção. É isso que eu quero, desaparecer. Sumiu, caramba, você vai ter que me aturar o resto da vida. Mas o que acontece? E eu percebi isso. Teve um tempo atrás que a gente estava numa fase assim, full do podcast, de trabalhos externos, e eu tava muito estressada, muito cansada. Foi fim de semana passado que eu fiz a APAS. Muito cansada. E aí, o fim de semana, eu falei, gente, eu não vou mais mexer nesse celular hoje. Eu fiquei o fim de semana sem mexer no celular, que não fosse pra falar com os meus filhos. Eu tive uma melhora da qualidade, assim, eu voltei a ler. Já ia te perguntar como você se sentiu. Eu andei de bicicleta com o namorado, a gente foi passear, a gente fez várias coisas. E aí eu falei, gente, como a gente perde a vida Exatamente. preso nisso daqui que não te traz nada. Tipo, nada, assim. Ele não te traz a dopamina que você quer, que é a sensação de alívio, de prazer ali. Ele não te traz nada. Na verdade, ele te deixa mais ansioso, mais tenso, naquela coisa de comparação, né?
ele traz a dopamina, que a gente chama de dopamina passiva ou dopamina suja. Então, ela traz um pico de dopamina muito alto. Você tem ali um ganho, uma recompensa muito rápida, só que ela cai drasticamente. Por isso que você não para, entendeu? De ficar vendo os vídeos, ficar vendo. Só que isso acelera tanto a sua mente, porque imagina só quanta informação você consegue, assim, em vídeos curtos, em poucos minutos. De repente, você está vendo uma coisa triste, de repente alegre, de repente uma notícia, de repente alguém cozinhando, de repente alguém experimentando roupa. Você entendeu? E aí vai indo, vai indo. A gente tem mais uma criança hoje tem mais informações do que um imperador romano, um imperador dos séculos passados tinha para construir um império, né? Então, o nosso cérebro não é capaz de suportar isso. E aí entra algo que você disse. A gente está perdendo a vida. A vida está passando, a vida não tem replay. E a gente está perdendo ela, não estando presente, por estar consumindo excessivamente a rede social. Então, essa é um ponto para você ver se está saudável ou não. O que você está perdendo? Quantas coisas você não está vendo? Não está ouvindo da sua família, dos seus amigos, da sua própria saúde que você, né? Quantos livros você deixou de ler? Total. E quantas vezes a gente, às vezes, não presta atenção nas coisas, nas doenças silenciosas, principalmente emocionais, até porque a gente está tão absorto aqui, que a gente não presta atenção, não escuta o nosso corpo falando pra gente que tem algo de errado. Sim, porque você não está acostumada a estar presente, entendeu? A aceleração que a rotina de hoje, a vida de hoje traz pra gente, de estar 100% conectado o tempo todo, não ajuda a gente a estar presente. Não só com os outros, mas na gente mesmo. Então, por isso que aqueles exercícios funcionam tão bem. De atenção plena, de presença total. Porque na maior parte do tempo, a gente não passa estando presente na única coisa que é real agora, que é você. É o seu corpo. Não é o passado, nem o futuro, é você. Então, a gente precisa dar bastante atenção nisso, porque senão a gente não vai perceber nem quando a gente está doente. Quando a gente vê, já está com sintomas muito grandes. E daí, entra aquela frase, né? O custo do cuidado é bem menor que o custo do reparo. Aí talvez vai custar muito mais para nós, né? Da nossa energia, do nosso tempo, dos nossos recursos. Então, vale a pena a gente desacelerar. Fiquei internada na UTI final do ano passado por conta disso. Olha! Mas não adiantou. Não adiantou? Não, porque... Eu sempre falo isso. E ela fala que eu sou insuportável. Mas é verdade. Ela me mandou mensagem. O médico vai... Que mentirosa. Tá com bisturi aqui, vai me abrir. Mas eu só queria te mandar uma mensagem porque tem que fazer tal coisa. Aí eu falei, gente, essa menina tá com um problema gravíssimo. Eu tenho um problema, eu sou workaholic. Ela estava real, não é mentira, não. Ela estava na cama lá, não sei eu ia qual a ser situação. operada. Ela ia ainda ser operada. Ainda não tinha bisturi na mão do médico. Tava quase, Gente. porque o médico estava na sala. Olha só. O médico está na sala, mas eu estou te mandando um áudio porque a gente tem que fazer tal coisa do podcast. Desse jeito. Eu falei assim, você tem noção que você está no hospital tomando um monte de remédio, quase mal? Você tem noção? Sabe? Eu fiquei muito brava com ela, de verdade. Ela fica até hoje, ela lembra até disso, hoje. ela fica brava. Mas tem que fazer muita mudança no estilo de vida, né? Então, isso Porque olha a cabeça dela condicionada. Tipo assim, não importa que eu tô no hospital, na UTI, eu tenho que resolver o problema do podcast. Eu falei, se você morrer, não vai ter podcast, gata. Você não entendeu que se você... Mas eu percebi, e esse fim de semana que eu me desconectei, pra mim, assim, foi muito importante, porque fazia tempo que eu não me sentia tão bem como nesse fim de semana. Porque eu realmente falei, eu não vou falar de trabalho, eu não vou pensar em trabalho, eu vou viver hoje. Agora, como a saúde emocional anda de mãos dadas com o amadurecimento. O amadurecimento da nossa personalidade ajuda a gente a ter uma hierarquia de valores. Então, quando você tem uma hierarquia de valores, você ajusta lá. Peraí, o que é mais importante? O que vem primeiro? Isso ou isso? E aquilo tem que ser convicto para você. Quando você faz essa hierarquia de valores para você, do que é realmente de valor, mais valoroso do que outro, pode ser tudo muito valoroso para você, mas qual que é a ordem? Entendeu? Não é que um é de valor, o outro não tem valor na sua vida. Porque às vezes a gente fica perdido justamente por causa mas eu disso, gosto né? de tudo, não posso abraçar tudo. Porque a nossa carreira é importante, a nossa família é importante, né? Aí várias outras coisas. Então,
faça uma hierarquia de valores. Então, quando você ter clareza daquilo, aquilo vai trazer um ordenamento pessoal para você. Então, esse amadurecimento da sua personalidade, você tendo clara ali a ordem daqueles valores, também vai te ajudar nessas situações. Você vai conseguir usar o seu intelecto de maneira inteligente para você conseguir perceber a verdade na realidade e entender, não, eu preciso reduzir. Eu preciso parar. É o que eu falo direto. Ela fala pra mim o tempo todo. E eu falo porque eu também falo isso pra mim. Porque às vezes eu sinto que eu vou ter uma pane, igual aqueles computadores que vai parar. Eu sinto mesmo. Eu falo, gente, eu vou ter um treco, porque é muita informação e o meu cérebro... Não sei se eu nasci errado, mas o meu cérebro não tá suportando essa quantidade de informação. Não suporta. Nenhum. Então, o cérebro, ele não suporta e a gente fica tentando acumular isso, né? É, e eu falo pra ela, eu não suporto essa quantidade de informação, porque eu já trabalho com leitura, escrita, eu escrevo em média 3, 4 textos por dia, mais podcast, mais roteiro, mais... E aí chega uma hora que eu não consigo responder nem as mensagens do WhatsApp. Então, É muito movimento mental, né? Aí as pessoas falam, nossa, mas por quê? Porque eu não tô dando conta mesmo. E aí eu comecei a aceitar que eu não estou dando conta, porque realmente eu acho que o meu cérebro não está acompanhando essa quantidade de informação que eu quero colocar lá, né? E aí, mais uma das raízes, né, da ansiedade. A ansiedade, a raiz principal dela é o medo, né? Então, seja medo do julgamento das pessoas, né? Medo do que vão pensar de mim. E medo de perder o controle. De não ter o controle total de tudo. Mas é um medo tão fora da realidade, de ninguém tem o controle de tudo. Ninguém. E é por isso que a gente sofre tanto, né? Mas não é tão simples de reverter, né? Por isso que a gente está aqui sempre conscientizando as pessoas da psicoterapia, né? Porque precisa de ajuda e precisa de uma caminhada, de um passo a passo, né? De alguém do lado para ajudar aos poucos e ir mudando, né? E contra a correnteza do que a gente vê a maioria fazendo aí no mundo tão acelerado. Você falou sobre ter o controle. Eu fiquei pensando aqui. Você acredita que as mulheres, geralmente são as mulheres que mais reclamam, que mais demandam a questão de ansiedade, depressão. Essa sensação de que até a estrutura social que a gente vive, de que a mulher sempre tem que dar conta de tudo, isso é um fator que faz com que a gente queira ter controle de tudo? Com certeza, isso contribui muito por conta da rede social. Por quê? Porque a gente vê mulheres aparentando dar conta de tudo. E aparentando ser bem-sucedidas. E aí entra a comparação. Eu não posso ficar para trás. Eu quero ser assim também, eu preciso ser assim também. Agora, eu, por exemplo, estou com um bebê de 4 meses. Então, daí eu me deparei com um momento de pausa no final da minha gestação, após o nascimento do meu filho. E aí você fica pensando, peraí, mas tem mulher que o bebê nasce depois de 1 mês, está fazendo tudo. Tá trabalhando, fazendo isso, ir lá na rede social. Você entendeu? Então, coloca algo na gente, assim, como se a gente tivesse que ser assim. E que fosse a verdade assim. Agora, a gente não sabe se é realmente assim a vida da pessoa. Fora que existem outros fatores, né? Muitas delas têm babá, tem rede de apoio gigantesca. Isso. Ela não fica descabelada correndo atrás do bebê ou no bebê no colo o tempo todo tentando fazer ele parar de ninar enquanto ela tá em atendimento com alguém. Não, impossível. Não dá pra comparar. Não dá. Tem até uma frase de Ortega que fala assim, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se não salvar elas, eu não salvo a mim. Então, não dá para comparar com ninguém. Você tem que analisar as suas circunstâncias, né? E isso que a mulher é super poderosa, que a mulher é 1001 utilidades, que ela dá conta de 1001 coisa ao mesmo tempo, com certeza sobrecarrega a gente, né? E a gente não dá conta. Esse negócio do controle, a gente consegue ver muito em 2 filmes. Não sei se vocês vão lembrar daquele filme do controle remoto, acho que é Clique. Ai, eu adoro esse filme, Né? é muito bom. E também o filme daquele Todo-Poderoso. Também é muito bom, São adoro. 2 filmes que você observa ali a pessoa, o ator principal, o personagem principal, querendo ter o controle da situação, porque vai ser mais fácil. Ele acha que vai ser mais Mas, fácil. na verdade, não é. Essa é a questão, entendeu? A gente acha que a gente tem o controle de tudo, vai ser mais legal, mais fácil, e não é. A gente perde a liberdade, porque a gente tira as emoções de tudo. Das outras pessoas, da vida,
tira o sabor, o colorido da vida, né? Então, ter o controle, quando a gente para analisar, quem tem esse problema, assiste esses 2 filmes com calma e analisa o que é que incomodou ali, né? O que surgiu, que emoção que surgiu, o que se identificou. E perceba se realmente vale a pena ter esse desejo incontrolável pelo controle. Esse do clique eu acho sensacional, porque ele quer tudo que as coisas passem tão rápido para que ele consiga chegar lá, alcançar o objetivo dele, que depois ele olha lá atrás, ele lá na frente, ele olha e ele vê que ele não viveu absolutamente nada. Ele perdeu tudo. Ele podia, sim, ter uma carreira, estava bem sucedido, ele tinha grana, mas ele não tinha o amor dos filhos, ele perdeu a esposa, ele perdeu tudo que era de real valor para ele. Por conta dessa coisa de estar só focado em uma coisa e querer que o processo fosse... Não aproveitar o processo. Sabe aquela coisa das pessoas falam assim, divirta-se na jornada. Aproveite cada etapa daquilo que você está fazendo, do seu propósito. Viver o momento, né? Exatamente. Não vai voltar e você vai ter saudade. Sem dúvida. Exatamente. Mudando completamente de assunto e chegando em um assunto que eu e Andréa queremos polêmico. Muito falar. Vamos lá. Bom, estamos no boom do bebê reborn. É um boom, literalmente, que só fala disso, né? Só ouvimos sobre. E muitas dúvidas, mas eu acho que o ponto aqui é como você vê isso de maneira emocional e terapêutica. Porque está assim, é uma polêmica, cada pessoa falando uma coisa, né? A gente quer a sua opinião sobre o assunto. Olha, essa situação, hein, realmente, como diz lá em Minas, deu pano pra manga. Pano pra manga, né? Demais. Então, assim, é algo que a rede social também traz pra gente de perigo, é intensificar a situação, né? Então, a gente realmente não sabe a intensidade que realmente está isso tudo. Eu, pelo menos, e os colegas que eu tenho contato, não pegou pessoas, né, com essa situação gritante vindo até a gente, né? Mas a gente sabe que está acontecendo. Então, vamos nos referir a essas pessoas, né? Eu tenho um caso, de aproveitar já para falar. Tem um caso onde eu trabalhava, eu trabalhei em salão de cabeleireiro por muito tempo. E onde eu trabalhava, tinha uma moça que perdeu o filho. Muito novo, ele não era bebê, mas ela perdeu o filho. E ela mandou fazer um bebê reborn com características do filho, para que ela usasse, deixasse ele lá na casa dela, assim, sabe? Até que ponto isso a gente pode ser normalizado como um processo do luto, por exemplo? Então, tem uma forma, uma ferramenta, né, da psicologia como exercício para a pessoa ter uma elaboração do processo de ausência, que usa elementos assim, né? Já se foi usado bonecos assim para a pessoa lidar com luto, questão de perca gestacional, infertilidade. Porém, é uma coisa muito controlada e uma coisa muito curta, onde ali o profissional ele toma todo o cuidado, fica observando ali para o paciente, para o cliente não perder o contato com a realidade. Tem que estar intacto, né? Tem que estar ciente que aquilo é um objeto. Entende? Então, e a gente vê que isso não é o caso, não é o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é realmente uma fuga da realidade. É o contrário. Porque as pessoas estão tratando esse objeto como um humano. Estão trocando os valores, né? Trocando os lugares. E isso mostra que há um sofrimento psíquico ali. Tá ali tentando ter uma tentativa de reparação de algum dano emocional. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes na história de vida da pessoa, a pessoa, por exemplo, não teve afetividade na infância. Não teve o carinho necessário, o cuidado necessário. Aí ela vai tentar suprir isso logo depois, né? De muito sofrimento, aí de maneira totalmente desordenada, às vezes tenta fazer isso com um boneco, né? Às vezes uma mulher que sempre cuidou de todo mundo, aquelas que às vezes cuidou da família inteira, de um monte de irmãos, né? Nunca foi cuidar, então só cuidou. E aí, ela não ter cuidado com aquele boneco, é como se ela estivesse projetando ela mesma, né? Como se ela estivesse se cuidando. E aí também tem a questão da infertilidade. Às vezes a pessoa não tem condição fisiológica de ter filhos e ela
projeta aquilo ali no boneco. Então, essa forma descontrolada, desproporcional da realidade que a gente vê, né? Levando no hospital, no SUS, né? Fazendo parto. Nossa, gente, esse do parto eu achei assim, de verdade, muito chocante. Porque uma coisa, e muitas pessoas estão falando, mas ninguém critica o rapaz que brinca de carrinho. Não tem a ver. Não tem nada a ver. É uma simulação de um parto. É a simulação de um parto, gente. Eles abrem. Você viu isso, Patrícia? É assustador. Mas eu me pergunto até onde isso é verdade. Porque às vezes eu fico em dúvida se isso não é para chamar atenção nas redes sociais ou se realmente isso está acontecendo. É uma questão. Então, esse é um cuidado que a gente tem com a rede social, né? Porque Sim. ela parece a coisa maior do que realmente, é. Porque o bebê reborn já tem há muito tempo. Eu lembro que eu me formei, não é nem bom lembrar, mas tem 6 anos já. E eu fiz um TCC sobre depressão pós-parto. E eu lembro que eu entrei em alguns grupos de Facebook para pegar relatos, né? Que eu precisava fazer um documentário. Então, eu entrei em alguns grupos de mães que estavam passando pela depressão pós-parto e tal. E eu encontrava grupos de bebê reborn mesmo. Então, eu já vi que realmente tinha muita gente que comprava. Inclusive, era caríssimo. Agora tá até mais barato, porque era bem mais caro na época. Só que assim, eu nunca imaginei que isso tomaria essa proporção, né? Igual agora. Mas esses que você encontrava era nessa situação, assim, de tornar tão real? Era bem real. Os bebês, assim, você não sabia identificar se era uma criança, se era foto de uma criança ou se era foto de um boneco. Mas eu falo o cuidado, o contato. Mas não tinha essa questão de saber se cuidava daquele jeito. Então, pra mim, eu acho que algumas coisas estão sendo exageradas para gerar like, gerar curtida e gerar visualização. Não, o que eu vi, muitas coisas que eu vi foi de pessoas que fabricam esses bebês reborn e elas meio que para venda, para mostrar, elas fazem um dia a dia ali do que eu vou fazer, do cuidado. Mas esse do parto é real. Isso acontece porque, se eu não me engano, um programa de TV, eu não vou citar o nome aqui da apresentadora, ela fez e foi na TV mesmo. Inclusive, ela tá agora com o bebê reborn dela, tem foto dela abraçando esse bonequinho. Apresentadora bem famosa. E então, assim, é real, existe, Não, gente. é real. É quase uma maternidade, essas lojas de bebê reborn. Isso Sim, já até com enxoval pronto, né? Isso já é uma coisa que tem uma certa estranheza, sabe? Porque é um processo de maternidade. Não é uma coisa de brincar de boneca. É realmente você tratando a maternidade ali, não é? E se você pensar, mesmo que seja para ganhar like, de tanta pessoa ficar nesse papel, isso não é saudável, entendeu? Sim. Isso já tá mostrando alguma coisa. Inclusive, tem uma influenciadora, eu não lembro o nome, mas ela simula uma família com bonecos. Eu vi, Você já viu? é assustador. Ela simula o esposo com um boneco, o filho, e ela conversa. Ai, meu esposo tá trabalhando de home office. Aí bota o boneco pra mexer fingindo que tá mexendo no computador. Eu falei, gente, mas é todo dia isso aqui? Essa pessoa... Não é normal isso, Então, gente. imagina o dano que isso vai causar na mente dela, né? Ela vai quebrar o contato dela com a realidade. Ela vai ser muito fácil ela ficar fugindo das coisas reais, do cuidado real, de uma conversa real. Então, assim, por mais que talvez isso não esteja acontecendo tanto, de tanto isso ser copiado, virar piada, que o brasileiro tem muito disso, né? É Sim. algo bom a gente rir, é uns até dos antídotos da ansiedade, pra gente aprender a rir da gente, pra não levar tão a sério, né? Mas, assim, muita piada de tudo ajuda a gente não encarar com responsabilidade que precisa ser encarado. E aí, quando você vê, você tá pensando assim. Entendeu? Você tá com dificuldade de ter conversas reais, de conversar com seu esposo, de lidar com o choro do seu filho, né? Então, se isso está acontecendo nessa intensidade, você citou o exemplo que você viu, né? Presenciou mesmo, né? Então, se o negócio está se tornando muito real ali, o seu cuidado com aquele objeto, então precisa de ajuda. Tem alguma dor ali gritando para ser vista. E você acha que está muito relacionado a mulheres que optam por ter esses bebês reborn depois de adultas, que não seja para questão de hobby?
que a gente, vamos falar, que tem hobbies e Sim. ok, tá tudo bem. Coleções, né? Exato, tudo bem. Eu adorava as Barbies e até hoje amo Barbie. Você entende que muitas dessas mulheres que optam por ter um bebê reborn, que simule uma criança, um filho, é uma sensação de controle, de controlar até, por exemplo, o amor que aquela criança vai ter por você. Quando você é mãe, você não tem muito controle da situação, né? Vamos Muito falar não, a verdade. nada. Não tem nenhum. Tô sendo modesta. E o bebê reborn, você tem total Sim. controle da situação. Exatamente. Então, se chega nessa situação aí de você fazer tudo isso como se fosse uma criança real, né? Então, não é essa ferramenta que um profissional da psicologia passou para você. Tem um pouco desse fundo aí, dessa raiz, sim, né? O desejo por controle. Então, você não consegue ter relações saudáveis. E aí, você quer ter uma relação, por exemplo, de mãe e filho, sem intercorrência nenhuma. Algo que não existe, né? Você pode inventar a doença do boneco. Você pode visualizar a hora que ele chora. Você pode dormir a noite toda. Então, coisas que não existem na vida real. Então, a pessoa quer ter o controle de tudo. E aí, a gente vai vendo isso no mundo cada vez mais, né? Esse desejo pelo controle, essa falta de conexão com a realidade, com o mundo real. E as pessoas estão surtando, né? Ficando com as suas emoções totalmente desreguladas. E aí, a gente começa a ver coisas bizarras, né? E eu imagino que mesmo que seja por like, por exemplo, acaba um incentivando o outro. Acaba virando um estímulo, não vira? Vira. A gente tem um efeito manada, né? Exato. Então, um vê fazendo e o outro quer fazer também. Porque o ser humano, ele tem uma necessidade natural por pertencimento. Desde pequeno. Então, você não quer ficar fora da turma. Você não quer ser o excluído, você quer pertencer àquele grupo. Aí você vê um fazendo, outro fazendo. As trends nos ensinam muito isso, né? Sim. Você começa a fazer uma trend, você fala, não, eu tenho que fazer também. Porque, né? Como que faz? O algoritmo do Instagram só vai pegar quem estiver fazendo isso no momento. E vira aquele efeito manada. Eu já não faço porque é algo que eu quero, que eu gosto, que o meu serviço precisa. Mas é porque tá todo mundo fazendo, eu preciso fazer. Exatamente isso. E o que você acha em relação a esse apego simbólico? Porque existem pessoas, não falando só de bonecos agora, como Bebê Reborn, mas existem pessoas que têm apegos a objetos, realmente, e às vezes associam aquilo a alguém, né? A alguma pessoa que passou na vida dela, enfim. Você acha que nesses casos também precisa de um acompanhamento? Precisa de um acompanhamento mais profundo, ser avaliado o que está acontecendo ali nesse caso? Porque existem muitas pessoas apegadas, inclusive eu gosto muito de assistir aquelas séries de acumuladores. Nossa. Isso me causa um desespero, mas eu gosto de ver o final, né? Que é satisfatório, que tudo Sim. fica arrumadinho, mas tem coisas que você fala, gente, é apegado a tudo. A uma agulha, um negócio que encontrou na rua e leva para casa. Então, eu queria entender um pouco disso, assim, na sua visão. Então, nesse caso aí, a gente lembra que todo o excesso esconde um vazio gigantesco. Né? Então, se a pessoa tem a tendência de acumular muito, então, acúmulo é muito, né? De acúmulos, de excesso, então, tá ali demonstrando pra gente alguma falta, algum vazio. Então, ela já pode perceber que ela precisa de ajuda. Só que a pessoa que está nessa situação, é difícil ela perceber, né? Que ela precisa de ajuda, ela acha que ela é um colecionador. E até quando é um simples objeto, um único, né? Dificilmente a pessoa também consegue perceber. Mais a gente que está de fora. E aí a gente cumpre esse papel aí de ajudar a pessoa, ser uma luz para a pessoa perceber, né? E buscar ajuda. Na terapia a gente usa muito, porque nós, ser humano, sempre lida muito com coisas simbólicas, né? Com imaginação, né? Com o mundo do imaginário. Então, a gente usa coisas para simbolizar, para lembrar, né? Para imaginar as pessoas. E na terapia é usado muito isso. Tem alguns clientes meus, por exemplo, mulheres, principalmente com perca gestacional, que elas, por tentar reprimir esse luto, fingir que nada aconteceu, elas acabaram excluindo esse filho da família, como se ele não tivesse existido. Entendeu? E ele existiu. Né? E aí, claro que dentro de um processo terapêutico, depois de elaborar esse trauma, esse luto, a
a maioria delas, eu sugeri que elas tivessem um objeto que lembrasse elas. Então, algumas têm essas correntinhas, né, de criança, né, o filhinho, a filhinha, arrumaram mais um. Tinha uma cliente minha que ela tinha 3 passarinhos amarelinhos. Interessante que o amarelo simboliza alegria, vida, né? E aí, ela também excluía esse que ela pediu, ela perdeu, ignorava, né? E aí, depois desse processo todo, ela pegou e comprou um outro passarinho. E ela comentou comigo justamente que quando ela passava na sala e via todos os passarinhos lá dela agora, ela sentia uma alegria tão grande, um preenchimento tão grande que não tinha como explicar. Então, aquilo simbolizava para ela a presença de um filho e lembrava a ela que, olha, ele existiu na vida assim como esses daí, que estão aí do seu lado, né? Então, isso é saudável. Ela sabe que é um objeto e aquilo serve de lembrete, como um símbolo apenas, né? Agora, você personificar isso, né? Ou acumular, então aí a gente já percebe que precisa de uma regulação aí, tem um sofrimento psíquico, uma dor ali, né? Chamando a atenção. Quando essas mulheres fazem esse tipo de coisa do tipo ignorar a existência desse filho perdido, né? Isso acontece muito em perda gestacional. Quando o filho já nasce, enfim, é outra coisa. Mas na perda gestacional, a gente percebe mesmo que tem muitas mães que é como se não tivesse acontecido. Existe o que pode acontecer com essa mãe, psiquicamente falando, emocionalmente falando, quando ela faz essa exclusão dessa criança? Olha, existe muita coisa que pode acontecer. Então, depende muito da tendência da pessoa, né? Da vida da pessoa. Porque aquela criança ali, que ela veio a existir, ninguém pode tirar ela da história. Ninguém pode riscar ela da existência. Ela veio a existir. Então, quando a gente tenta fazer isso, de alguma forma, isso causa um sofrimento, ainda mais a gente mulher. Porque a mulher passou pelo processo ali de gestação, então ela sentiu, né? Ela sentiu o corpo dela se modificando. Por mais que foi no comecinho, teve mudanças, né? Então, a vida não passou ali sem despercebido. E aí, quando ela nega isso, ela sente isso muito no corpo dela também. Então, normalmente, é uma pessoa que sente muitas dores, às vezes tem muitos problemas relacionados à parte do útero mesmo, né? A parte da mulher, né? Fisiologicamente falando. Às vezes, ela tenta ocupar o lugar dessa criança porque ela não dá o lugar para essa criança que existiu de outra forma. Aí ela exagera na carreira, né? Aí onde ela fica esgotada na carreira. Ou ela começa a pegar filho dos outros, né? Para cuidar, assim, tirando o papel de mãe daquela criança de lado e ela cuidando. Então, pode acontecer várias coisas aí que descontrolam tudo a vida, que saem da ordem, na justificativa, na tentativa de reparar um erro, que é você tentar excluir uma pessoa que não tem como excluir da história. É exatamente isso. Que profundo, né? Muito. Pensar. Muito. E caminhando já, assim, para o nosso encerramento da conversa, mas ainda com uma pergunta muito pertinente, para quem está passando por um momento difícil, para quem está superando coisas, né? E precisa de fazer essa reconexão emocional mesmo. Qual a dica principal que você daria, além, claro, de procurar um profissional? Qual dica você daria? O que você deixaria de alerta para essas pessoas que estão sofrendo, mas às vezes não está ali em cima do muro, não sabe se procura ajuda, se vai atrás de apoio? Olha, eu diria assim para a pessoa prestar bastante atenção no que ela sente. E eu sei que muitas vezes as dores são muito fortes, mas para ela prestar bastante atenção que ela é bem mais forte que a dor. Outra coisa também é que, embora os dias podem parecer difíceis quando a pessoa está num sofrimento emocional, para ela confiar de que ela foi feita para viver esses dias e para superar. Então, não vai ser sempre difícil. Mesmo que for difícil, assim como aquele barco, ela tem total condição de se tornar forte para superar esses dias difíceis, né? É ela não acreditar em todos os pensamentos e sentimentos dela.
A gente não pode acreditar nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. A gente tem que confiar nos nossos princípios, nos nossos valores. E algo que eu gosto muito de dizer é para você parar e pensar, se a sua vida fosse um livro, fosse um filme, qual seria a narrativa desse filme? Se você fosse falar para alguém assistir o filme da sua vida, como seria? Como você explicaria? O seu diagnóstico não define você. Então, imagina você assistindo um filme ou lendo um livro assim. Patrícia, nasceu, cresceu, desenvolveu ansiedade, enfim. Você indicaria esse filme para alguém? Esse livro para alguém? Na verdade, nem o meu verdadeiro, eu acho que eu indico. Mentira, eu penso um dia em escrever um livro sobre a minha vida. Mas aí eu digo o seguinte, né? Mas assim não. Assim não. Então, assim, o diagnóstico, o que você sente, o que você pensa, não define você. E não para ali. Entendeu? Ainda tem várias páginas brancas para ser escrita e a caneta está na sua mão. O que você vai fazer com essa caneta? Quais são as próximas páginas desse livro? Então, está na sua mão. A vida veio a você hoje através de milhares, centenas de pessoas que fizeram de tudo para você chegar aqui hoje, para você estar viva aqui hoje. E a vida continua, não para aqui. Então, não desista. E você tem toda a capacidade do mundo a ter muitas forças, a ter muitas virtudes para você construir a vida que você quer. Uma vida que vale a pena ser vivida. Nossa, uau. Uau. Carol, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível, de verdade. Eu amei. São temas que são tão importantes e que eu e a Patrícia, a gente se identifica em absoluto. Porque passamos por situações muito sérias relacionadas a isso. E é muito importante que as pessoas entendam que os sinais para poder buscar ajuda. Então, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Foi um prazer participar aqui e falar com vocês. E é isso, todos nós precisamos, né? É isso aí. Vamos normalizar e falar de assuntos, né? Da nossa mente, das nossas emoções, que é a nossa vida, a vida real. É isso aí. Agora, para quem quiser conhecer mais sobre a Carla, conhecer mais sobre o seu trabalho, me fala um pouquinho sobre como que eu te acho, como que a gente encontra você. Então, no Instagram, na rede social, né? Tem ali Carla Lopes Terapeuta. E aí você consegue me achar ali. E eu falo que quem passa comigo mesmo, eu falo, estuda o Instagram. Porque os meus conteúdos, eles não são conteúdos virais. Eles são conteúdos terapêuticos. Muita coisa ali, se você não tem no momento uma oportunidade, uma capacidade na sua mão, no seu alcance de fazer uma terapia, você consegue muitas melhoras e muita coisa que está ali. Então, eu dou alguns exercícios e algumas legendas. Então, aproveite que você tem de graça também. Ai, que legal. Né? E ali também você tem um link da bio que te dá acesso a alguns produtos que eu tenho, né? Por exemplo, alguns workshops sobre ansiedade, que explica todo esse mecanismo da ansiedade. Quando você entende tudo isso, você fica mais tranquila quando você se depara com esses sintomas. Também tem e-book de respiração, que você pode ter em mãos para esses eventos. Isso é muito bom. Muito bom. Tem uma outra masterclass sobre definir metas, sabe? Então, ali no Instagram, no link da bio, também tem o WhatsApp que você pode agendar uma sessão, tudo que você precisa ali no Instagram. Ai, perfeito. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai estar aqui, na própria edição também, está o @ da Carla. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Carla. Foi necessário e muito maravilhoso receber todas essas informações que a gente precisa. E para você que acompanhou esse episódio até aqui, eu tenho certeza que você conhece alguém. Então compartilha esse vídeo, envia para essa pessoa, fala para ela assistir com carinho, porque ficou maravilhoso aqui a conversa com a Carla, é bem profunda. Muito obrigada, Carla. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube, TikTok, todas as redes sociais, tudo. É isso aí, gente. Até a próxima. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.